Nessa aula, a gente vai ver os tipos de gráfico e as escalas de tempo que podem ser usadas nos gráficos, né? Como já vimos, o gráfico apresenta mais ou menos esse aspecto e ele representa a evolução dos preços de um ativo ao longo do tempo. Mas mais do que isso, ele é um filme em tempo real da guerra entre compradores e vendedores que se mostra através do comportamento da oferta e demanda pelo papel, certo? Que a gente já viu isso também. E aí o preço, então, se apresenta no eixo vertical, enquanto o tempo no eixo horizontal. E abaixo do gráfico, ou às vezes até sobreposto ao gráfico, como é o exemplo aqui, podemos ver os dois casos, né? Um abaixo do gráfico e um sobreposto. A gente pode inserir outros indicadores para complementar a nossa análise. E a gente vai ver aí indicadores com detalhes na próxima sessão, beleza? Então, o tempo apresentado no eixo horizontal, ele depende da escala que você escolhe usar, que pode variar bastante, mas as principais são mensal, semanal, diário e intradiário. E, na verdade, quando a gente fala intradiário, a gente pode usar diversas escalas, mas todas elas apresentam períodos curtos, sendo que a mais comum é a de 1 hora. E aí, em breve eu vou mostrar diversos exemplos e vai ficar bem mais clara essa questão, ok? Agora, falando de tipos de gráfico, existem basicamente três: o de linha, o de barras e o de candle. O de linha é o mais simples, mas é o que oferece menos informação, já que ele apresenta apenas uma linha ligando os valores de fechamento dos períodos, ou seja, ele não oferece nenhum tipo de informação sobre qual foi exatamente o comportamento do papel durante o período apresentado, beleza? Ele quase não é usado, mas ele pode ser usado para verificar tendências macro, que foi justamente o que fizemos, né, na última aula, quando a gente viu esse gráfico aqui, né, quando a gente viu tendência primária, secundária e terciária. O gráfico, então, a parte dos preços está indicada aí numa linha preta, certo? Então é o tipo de gráfico de linha. E o gráfico do tipo de linha, ele é bom também para ser usado para ver topos e fundos, que a gente vai ver bastante nas próximas aulas. E vendo num exemplo apenas com o gráfico de linha, ele tem essa seguinte aparência. Já o gráfico de barra, cada período é descrito por uma barra que mostra os preços de abertura daquele período, ou seja, por qual preço foi feita a primeira negociação nesse período, o preço máximo atingido nesse período, o preço mínimo e o fechamento, que é o último preço que houve negociação nesse período. E vendo uma barra isolada, ela tem a seguinte aparência. E vendo aquele mesmo gráfico de linha, só que agora com barras, ele teria essa aparência. Ou seja, o gráfico de linha só apresenta informação de fechamento. Já o de barras apresenta o comportamento durante o período, comportamento de como ele abriu, qual o valor máximo que ele atingiu, o mínimo e como ele fechou, beleza? Daí a gente pode ver o quanto ele variou de acordo com o tamanho da barra, e isso começa a mostrar os sinais da luta entre os compradores e vendedores, conforme a gente vai ver em breve. Por fim, existe o gráfico de candlestick, ou simplesmente candle, que é de longe o mais usado. O seu nome se deve por ele se parecer com uma vela, que é candle em inglês, né? Porque ele apresenta corpo e pavio. O pavio também pode ser chamado de sombra. E apesar do candle apresentar as mesmas informações de abertura, máxima, mínima e fechamento como o gráfico de barras, o seu aspecto facilita muito as análises, já que tanto o corpo como os pavios ficam mais destacados e também fica mais claro se houve um fechamento em alta ou em baixa, de acordo com a cor do candle, beleza? E existem basicamente dois padrões de cor adotados para os candles, né? Branco e preto, ou verde e vermelho. No primeiro caso, quando o candle é branco ou vazado, é que houve um movimento de alta, e quando ele é preto, houve queda. E aí no segundo caso, né, o verde representa alta e o vermelho baixa, né, queda. E aqui vendo dois candles, né, um candle de alta e um candle de baixa para o padrão de cor vermelho e verde, a gente consegue ver com mais detalhes aí a sua aparência, certo? A questão do corpo e do pavio, o preço de abertura, o preço de fechamento, mínimo e máximo. Então, um candle de alta é que apresenta um preço de fechamento acima e maior do que o preço de abertura, independente da mínima e da máxima. E um candle de baixa é o contrário, né? Ele apresenta um fechamento abaixo do preço de abertura, também independente aí da mínima e da máxima, ok? E
o mesmo exemplo que a gente deu para o gráfico de linhas e para o de barra, sendo alterado para candle, ele tem essa aparência aqui, ok? Que dá para ver bem nitidamente aí, tanto o destaque aí dos pavios, como principalmente o tamanho do corpo, ok? E a próxima aula apresenta exemplos práticos de como aplicar tudo que a gente viu até agora. E aí agora a gente vai ver na prática o mesmo gráfico com esses três tipos de visualização. E eu vou usar o BR Investing, aí, né, do investing.com. Você vê que ele já puxa automaticamente para BR Investing. Então aqui vamos considerar Petrobras, por exemplo. Ela já estava ali como sugestão porque é uma das ações mais consultadas aí, né, uma das maiores empresas, maior volume de negociação na bolsa. Mas se não, você só digitar aqui qual que é o ticker da empresa que você quer, ok? E aí ele vai carregar essa página aqui. O mais interessante para o que a gente quer é aqui na aba de gráfico e gráfico interativo. É que ele já carregou o gráfico, vamos descer aqui, o gráfico de candle, e ele já puxa aqui embaixo um indicador de volume, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai ter diversas aulas para tratar sobre indicadores, então eu vou tirar aqui, volume, então aqui agora a gente só tem o gráfico de preço, ok? Ele já puxou automaticamente para a escala diária, então a gente já começa vendo aí o de candle, eu vou alterar aqui tipo de gráfico para linha, e aí você viu o gráfico de linha, você consegue ver muito mais claramente, né, a questão de topos e fundos, certo? E o gráfico de barras, aqui você consegue ver também toda a questão das barras aí. É difícil ver, né, como eu comentei, onde ela abriu, a mínima, a máxima, onde ela fechou e etc. Dá para ver muito melhor toda essa questão aí nos candles, certo? Então, como eu falei, por causa dessa nitidez aí, dessa facilidade aí de leitura nos candles, ele é muito mais utilizado. Nesse software que eu estou usando, né, como a gente acabou de ver aqui, as barras, elas estão indicadas em verde para alta, em vermelho para baixa. Nesse software aqui específico, está aqui, reforçando, ele é gratuito, certo? Eu recomendo que você faça uma conta, um cadastro simples para poder utilizá-lo. Vai estar o link aí de novo nele no material complementar dessa aula. E aí nesse software, ele tem essa visualização em vermelho e verde que facilita, tá? Mas em geral é em preto, então fica muito pior de ver a questão aí da valorização ou desvalorização, né, do movimento dos preços. De qualquer forma, estando aí as barras em verde ou vermelho, o ideal é que você use o candle. E aqui, como a gente já viu, a gente consegue ver candles grandes, candles pequenos, com muita sombra inferior, muita sombra superior, certo? Candles com pouca sombra, aqui ou pouca sombra, enfim, todo tipo de candle de alta, de baixa, etc. E aliás, de acordo com o formato do candle, ele pode apresentar padrões e sinais interessantes que a gente vai ver a fundo numa aula específica, ok? E aí daqui para frente a gente só vai utilizar o tipo de gráfico de candle. E vendo aqui em cima então, né, como eu já comentei, escala de tempo, ele já puxou aqui automaticamente no diário. E aí você consegue ver primeiro aqui, né, uma tendência de alta, depois uma fortíssima tendência de baixa, aqui um repique, aqui outro repique, certo? Movimentos bem mais curtos aí, de uma pequena correção, certo? Mas você pode navegar aqui à vontade para ver aqui uma tendência maior, uma tendência menor, enfim, todo esse tipo de movimentação você pode tirar o zoom, né? E aí você vê uma fortíssima tendência aqui, primária aqui, né? E aí aqui uma secundária, e aqui um repique dentro da secundária, né? Seria uma terciária, e assim por diante. Isso no diário, certo? Mas se você, por exemplo, pegar essa última movimentação aqui toda, que teve toda uma baixa muito forte, se você der zoom nela, por exemplo, aqui pegar 1 hora, você já vai ver outra movimentação totalmente diferente, certo? Você aqui, por exemplo, consegue ver uma movimentação de alta muito forte. Então, você consegue ver uma primária, aqui outra primária aqui, digamos assim, certo? E aí secundárias, enfim, secundárias, alguns repiques intermediários bem rápidos aqui, certo? Então depende muito, não dá para você falar que só tem essas três, você precisa considerar aí a escala que você está usando. Então voltando aqui no diário, a gente pode ir aqui para o semanal, a gente vê aquela fortíssima tendência de alta, também a fortíssima tendência de queda aqui logo em seguida. A gente pode ver no mensal, também aquela tendência de queda maior resumida aqui em apenas 2 barras, e a de alta aqui, mas ela foi só um pedaço da alta, tinha uma outra alta muito anterior antes, certo?
Então é basicamente aí, dando um breve exemplo do que a gente viu até agora. E a próxima aula apresenta um exercício para você identificar tendências primárias, secundárias e terciárias e também verificar tendências ainda menores, reduzindo aí a escala de tempo, ok? E tudo isso analisando aí, alternando nos 3 tipos de gráfico que a gente acabou de ver.